Saiu na imprensa que a Regina Duarte está arrependida e quer voltar para a Globo. Eu acho que tem lugar para ela. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, dê like ou dislike, comente, torne-se membro, e é isso mesmo, a Regina é uma mulher acelerada. A passagem pelo governo Bolsonaro foi relâmpago e o arrependimento dela, segundo eu tô lendo na imprensa, também. Ela está pedindo para os amigos e autores da Rede Globo para escalarem ela para uma próxima novela. E sabem o que eu acho? Seria ótimo, para dar uma neutralizada nessa política de cancelamento que está todo mundo adotando. O problema do ator que se mete em política ou polêmica é que, como eles cedem a sua voz e a sua pele para diferentes personagens, existem riscos na exposição pública exagerada. Se a pessoa virar uma celebridade fora da sua atividade de ator ou de atriz, corre-se o risco dela virar uma personagem dela mesma e isso atrapalhar e muito a carreira, porque as pessoas veem e não conseguem abstrair a atriz e mergulhar no personagem. Como bem disse o Ricardo Feltrin na coluna dele do UOL, depois dessa passagem malucada dela pelo governo, ficaria difícil fazer papel de boazinha sofredora. O papel perfeito seria de uma vilã desmiolada, palavras do Feltrin. Porque olha que lamentável, esse foi o papel a que ela se prestou no governo. E não é implicância política. Você se lembra que ela normalizou a tortura? Ela disse textualmente: sempre houve tortura, meu Deus do céu. Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Se a gente ficar trazendo os mortos... A pergunta era sobre o apoio do Bolsonaro à ditadura militar e a homenagem ao torturador Brilhante Ustra. A resposta certa seria: tortura é uma coisa lamentável, não apoio de forma alguma, mas eu estou indo para o governo para servir ao Brasil e vivemos hoje uma democracia. As palavras do presidente, você tem que cobrar dele, não de mim. Eu sou bom nisso, hein? Mas fica a dica do Feltrin, ela pode fazer uma Tereza Cristina, uma vilã, que antes de empurrar da escada, tranca a vítima no porão, pendurada num pau de arara. Olha que papel incrível. Mas como ela falou também, no discurso de posse, daquele pum de talco que sai do traseiro do palhaço, eu que sou roteirista, já estou imaginando uma vilã meio It, a Coisa. Imagina, uma vilã vestida de palhaço que tortura, sufocando as pessoas com um pum de talco. Mas brincadeiras à parte, o que aconteceu com a Regina Duarte não é muito diferente do que aconteceu com o Sérgio Moro, por exemplo, num aspecto. São pessoas que passaram pelo governo e saíram menores do que entraram. Isso diz muito sobre o bolsonarismo. É um lugar onde é muito fácil você sair queimado, porque não são comuns as saídas amistosas. E quando elas acontecem, como no caso da Regina, a oposição te queima. Então olha a situação. Existe uma passionalidade envolvida na militância do presidente que não perdoa as deserções. Quem sai ou é demitido, porque se indispôs diretamente com o Bolsonaro, vira pária da sociedade. E eles não querem nem saber. Se irritou o presidente, é comunista. Mas é engraçado que os bolsolavistas também não têm muita solidariedade para com os que tentam sair numa boa por incompatibilidade de projeto. Eu vi Regina Duarte nos assuntos mais comentados do Twitter e não havia um único comentário de apoiadores do presidente desejando boa sorte para ela. Será que é porque ela quer voltar para a Globo lixo? Ainda que fosse. Isso é jeito de tratar a namoradinha do Brasil que largou um emprego de décadas e 60 mil por mês para entrar numa roubada? Ela tem culpa por não ter sido aprovada no período de experiência? Ela vai lá, se queima em nome do presidente, defendendo o indefensável, faz videozinho de despedida com ele no jardim para mostrar que não está saindo brigada e não ganha um agrado, um reconhecimento. A Regina Duarte é uma mulher com 73 anos de idade e uma carreira maravilhosa. Fez personagens icônicos, é a eterna rainha da sucata, a eterna viúva porcina, a eterna, esqueci o nome, a mãe batalhadora lá do Vale Tudo, cometeu esse enorme erro que foi acreditar num projeto de cultura de gente que não liga para a cultura brasileira. O governo extinguiu o ministério e a filosofia que impera lá dentro, responsável inclusive pela fritura da Regina, é aquela do Roberto Alvim, o cara que se vestiu de Goebbels e citou o ministro do Hitler.
Porque é a visão do Olavo de Carvalho, é a visão do Sérgio Camargo, o negacionista do racismo, que está à frente da Fundação Palmares. É a lógica da cultura heróica, acadêmica, lindamente figurativa, da ópera, da sonata de Chopin, tocada por pianistas russas. É a alta cultura eurocêntrica, onde obviamente não cabe, Regina, o pum de talco do palhaço. Por esse ângulo, é bem diferente a saída do Moro e da Regina, porque o Moro, pelo menos, saiu fazendo denúncias e acusações. Minhas escusas, mas esse governo aí é ruim até pra mim. Mas a Regina não. O último papel dela foi realmente degradante. Ela agradeceu quando foi rebaixada para supostamente assumir a Cinemateca. Não rolou e ela saiu sorrindo e agradecendo como se tivesse se livrado de uma convocação para ser mesária. Eu acho intelectualmente desonesto a pessoa passar pelo que ela passou e não vir fazer um balanço público claro para nos situar sobre o que rolou. Ela ficou 20 dias e no dia da exoneração foi para a rede social e disse ufa, dando a entender que foi um alívio. Um alívio por quê? Uma pessoa com vocação para a vida pública se explicaria melhor pela sua história, em respeito ao seu público. Eu não creio que a Regina seja movida por poder ou dinheiro. Ela é fazendeira, pecuarista, ganhou muita grana durante toda a sua vida, mas realmente cometeu um erro de difícil reparação. E eu repito, não é só por ter participado do governo Bolsonaro. Foi ter ido para nem participar, para não realizar nada e não denunciar as razões que a impediram de implantar o seu projeto. O Gilberto Gil foi ministro da Cultura no governo Lula e não se desgastou. Ele nem chegou a ser um ministro de grandes realizações. É um eufemismo. Mas voltou para a música e a imagem que a gente tem dele, dessa fase, é de cabelo rasta, terno e gravata, tocando na ONU enquanto o ex-secretário-geral Kofi Annan acompanhava no atabaque. E os diplomatas do mundo inteiro dançando, lembra? Toda menina baiana tem um santo. Tá na internet. Um belo momento da cultura brasileira. Clicando lá nos Trend Topics, eu ri muito dos memes. É até maldade, mas eu ri. Regina Duarte como participante da Fazenda. Tem ela como uma atrasada do Enem chorando no portão da Globo e pedindo para entrar. Frisando aqui, para encerrar. Eu tô bem resistente ultimamente em relação a cancelamentos. Mas se eu fosse gestor de crise ou de imagem da Regina, minha dica seria: aproveita a pandemia e tira uma quarentena. Dê um tempo para a nuvem de talco do palhaço se dissipar. Eu sou o Maurício, inscreva-se, dê like ou dislike, comente, torne-se membro para me ajudar a produzir, fique em casa se puder, se não puder, use máscara e muito obrigado a todos que estão dando duro para a vida seguir em frente, que venha logo uma vacina. Obrigado especialmente aos profissionais de saúde.